pessoas aqui: eu não sei que decisões tomar, eu não sei que caminho seguir, eu não sei, está escuro, está sombrio. Daniel por 21 dias esteve. Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Qual a última vez que você se ajoelhou na cabeceira do seu filho, desviado, ímpio, ou doente, ou cadeirante, e você ficou horas, mas soluçando pela conversão, quebrantando, se humilhando, para que seu filho fosse tocado? Qual a última vez que você derramou lágrimas em um culto, que você derramou lágrimas pela sua própria condição? E essa foi a condição que Deus passou. Se o meu povo, se houver isso, se houver contrição. Eu estava falando com alguns discípulos e discipulando pessoas essa semana. Eu disse para um jovem: você está cuidando de vidas, você está cuidando de almas, você está à frente de vidas, de famílias. Tem parentes seus ímpios, tem amigos seus ímpios, tem pessoas do seu rebanho que você está visitando, falando: mas eu estou vendo uma superficialidade tão grande que você não vai ver resultado. Se você não começar a chorar pelas essas almas, elas não vão se converter. Se você não fizer uma lista de pecadores, se você não colocar ali sua avó, sua tia, sua mãe, seu pai, os jovens, os drogados, aqueles aos quais você está evangelizando, aos quais você está tendo contato, pode ver, você não vê reação nenhuma neles. Eles não esboçam reação nenhuma, interesse algum, desejo algum para o evangelho, pela conversão. E eu disse: enquanto não haver choro copioso, gemido, contrição, quebrantamento, eles não se converterão. Estava dizendo para outro, peguei outro que estava com problema de pecado, e eu falei: o seu problema é que você comete isso e depois vai assistir uma final de Champions League. O problema é que você comete esse pecado e depois dorme, e outro dia os pardais cantando, e você se espreguiça. Não há confissão desse pecado, não há subir de paredes, ou arrancar de cabelo da cabeça, a perda do apetite, a insônia, porque eu cometi tal atrocidade contra o Deus que fez os céus e a terra. Então não há libertação, não há o perdão, não há expiação daquele pecado. Então invariavelmente ele nos derrotará de novo, ele tomará forma novamente. Meu irmão, é um chamado à convicção do pecado, é um chamado à angústia, é um chamado ao quebrantamento, A igreja de Cristo durante todos os períodos, a igreja do Antigo Testamento, o povo judeu, olhe para Moisés, um homem de lágrimas, olhe para Abraão, um homem de lágrimas, Jacó, Isaac, olhe para Davi, um homem de lágrimas, olhe para os profetas, olhe Jeremias, olha a lamentação de Jeremias. Eram homens de lágrimas, uma igreja que chorava, pranteava, se quebrantava. Davi, quando vai fazer aquela exposição que é a exata expressão de alguém que tem convicção do pecado. Você quer aprender a ter convicção do pecado? Leia, decore e recite o Salmo 51. Ele diz assim: deixa eu dizer para vocês, deixa eu te ensinar. Ele diz para Deus: tu não se agrada de sacrifícios, senão eu te daria. Tu não se agrada da multidão de carneiros, de bodes e touros, sacrifícios para o Senhor. O que convence o Senhor, o que move a mão do Senhor, o que ativa os seus milagres, o que agrada ao Senhor é um coração partido, contrito, quebrantado. É o quebrantamento, é a humilhação, é o choro, é o derramar-se no chão, é o rastejar-se, é o comover e condoer as entranhas. Isaías 57:15,
Assim diz o alto e sublime, aquele que tem por nome santo: eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, com o quebrantado de coração, para consolar os abatidos. A figura de linguagem é: eu habito, eu movo, eu respondo, eu estendo a mão, eu trabalho, eu opero, eu me manifesto com força, vigor, poder na vida do abatido, do quebrantado. Queridos, eu estou alertando a igreja pelo Espírito de Deus. Eu sei que Deus tem falado a vocês, eu sei que Deus tem falado conosco. Ele tem falado: vós ministros, cingivos de saco e cinza, cingivos, lamentai, chorai, gemei sobre o trigo. Quebrantamento. Não podemos ser uma igreja fria, não podemos ver, meu irmão, as mudanças sociais, as notícias diárias, os acontecimentos, as aberrações, e continuarmos indiferentes. Essas notícias, esse caos moral, caos político, caos social, caos religioso, tem que quebrar nossas rótulas, tem que nos pôr de joelhos, tem que consternar nossa alma, quebrantar nosso coração, entristecer nossa alma, para que assim façamos uma oração pura, uma oração sincera, ingênua, regada de lágrimas ao Senhor, e assim sejamos ouvidos. É por isso que não há resposta. Nota, eu estou associando ao que eu falei à crise que você está vivendo. Eu não estou falando do quebrantamento pelo quebrantamento. Eu estou associando à crise. A crise que você está passando deveria levar você ao quebrantamento, porque o quebrantamento é a forma de você sair da crise. Eu estive falando com o Paul Washer ontem pelo Skype, e eu chamei alguns jovens para falar com eles. Eu falei para eles: pergunta o que vocês quiserem para ele em espanhol. Ele fala espanhol. Qual o passo inicial para ganhar almas? Perguntaram os meninos para ele. E ele respondeu: oração. Todos os evangelistas eram homens de oração, todos os ganhadores de alma eram oração. Vocês querem ganhar almas? Oração, oração, oração. Mas é oração com lágrimas. Veja como o quebrantamento funciona para aquele que quer ganhar almas. Veja a razão da sua esterilidade. Veja a razão da esterilidade evangelística. Veja Paulo, veja o exemplo missionário, veja a causa do êxito, porque ele foi um grande ganhador, porque havia colheitas na pregação, no evangelismo, na missão de Paulo, porque ele conseguia arrebatar das entranhas do diabo, das gargantas do inferno as almas, por causa do quebrantamento. 2 Coríntios 2, 4 e 5, olha isso aqui: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente tenho por vós. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, e com muitas lágrimas. Essa era o gemido de Paulo pela conversão dos coríntios. Era contrição, era lágrima, angústia do coração. É assim que ele formou discípulos, é assim que almas vieram. Filhinhos, por quem, de novo escrevendo aos Gálatas, sinto dores de parto até Cristo ser gerado em vós. Como você espera trazer sua mãe? Como você espera trazer seus filhos? Como você espera trazer os alunos? Se não há angústia, se não há quebrantamento, gemido, quando
você entra na sala de aula, quando você vê o recreio, vê a faculdade, e aquilo contorce suas entranhas, aquilo entristece você, e você clama: Senhor, me dê essas almas. Como que você vai vencer? O quebrantamento é a base, é se humilhar diante de Deus, pelo aquele pai, por aquela mãe, é se humilhar. Olhe, por exemplo, com relação ao pecado, eu não consigo entender porque jovens não obtêm vitória sobre o pecado. Eu não entendo porque pessoas estão 1 ano, 2, 15 na igreja com as mesmas aberrações, com as mesmas anomalias no caráter. Não há progresso, não há santificação, não há mortificação pelo pecado, não há vitória contra determinadas áreas da vida. E a resposta que Deus está te trazendo não é um seminário, não é melhorar sua teologia, não é uma terapia com psicoterapeuta, não, é o quebrantamento, é o pecado ser confessado com lágrimas, é o se derramar diante de Deus. Veja no caso de Manassés, veja que o homem truculento é considerado o pior homem da Escritura, o mais perverso, o mais truculento, maldoso, o homem que tinha mais deficiência no caráter. 2 Crônicas 33, 9 e 13. E Manassés, escute, tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Manassés marcou o pior reinado da história. Manassés foi um monstro, mas olha só o que Manassés fez, como ele venceu o seu caráter, como ele venceu o pecado, como ele mortificou o monstro que havia nele. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor e se humilhou muito. Ele se angustiou, ele se humilhou muito perante ao Senhor, Deus dos seus pais, e lhe fez a oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu sua súplica, e tornou trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Como Manassés saiu, ele foi preso num calabouço, acorrentado, com ganchos no nariz. Ele era um serial killer, um psicopata, uma anomalia da natureza, o Hitler da época. Mas como ele subjugou, como ele expurgou aquele velho homem maldito. Quebrantamento. E ele, angustiado, se humilhou muito. Angústia. Igreja, angústia. John Bunyan, meu irmão, orou pelo pecado 1 ano e 6 meses. 18 meses sentindo convicção pelo pecado. 18 meses confessando, chorando, jejuando, pedindo: salva-me, liberta-me, oh Deus, livra-me desse pecado. Querido, uma das piores desgraças que pode acontecer é o crente se acomodar com o seu pecado, se acostumar com o seu pecado, ficar insensível ao seu pecado. Ele lutou tantas vezes que ele abriu uma exceção, se acomodou, está insensível àquele pecado, aprendeu a conviver, fez as pazes, entrou numa trégua com o pecado e convive livremente, pacificadamente com esse pecado. Mas você não o enfrentou, não resististe até o sangue. Esse pecado precisa deveras ser confessado, com lágrimas, com jejum, com pranto. Manassés se humilhou muito, e angustiado orou ao Senhor. Esse homem se debruçou no chão, se lançou aos pés de Deus, com prantos, com lágrimas. Quebrantamento é confissão, é arrependimento, é humilhar-se diante de Deus.
Como você espera vencer? Se você assiste seus filhos pecando na sua frente, se você não gasta tempo com a sua esposa, se o seu lar é mal administrado, você precisa olhar para a condição da sua casa, para a condição do seu casamento, e você precisa se quebrantar. Não é normal o que você está vivendo, não é normal esse caos, não é normal esse saque do diabo, não é normal, é preciso ter lágrimas. Meu Deus, eu preciso orar de novo. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Veja como os santos faziam. Agora você está vendo a casa cair, você está vendo o inimigo tripudiar na sua frente, você está perdendo o fio da meada, o controle, e continua levando a vida do mesmo jeito. Não! Sensibilize-se, quebrante-se. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, porém ele não quis e não comeu pão para com eles. Davi se isolou. Quando ele viu a condição do filho dele, tirou a coroa, pediu um recesso, saiu do trono, sumiu, foi para uma sala isolada, não comeu, não bebeu, passou a noite inteira prostrado. Salva meu filho, cura meu filho, alcança meu filho. Davi tirou os anéis, a coroa, tirou as vestes reais, e ele chorou. Ele disse: o meu filho pode morrer, meu filho corre perigo, Deus. Agora eu fico impressionada de mães aqui. Você não está vendo que seu filho vai morrer? Você não está vendo a situação dele? Daniel estava orando, estava confuso quanto ao futuro. Profecias para o tempo do fim, verso 14. Ou seja, meu irmão, quando nós não temos direções, quando não sabemos que passo dar, você não sabe. Seguramente tem pessoas aqui: eu não sei que decisões tomar, eu não sei que caminho seguir, eu não sei o que fazer, eu estou confuso quanto ao meu futuro, está escuro, está sombrio. Daniel por 21 dias esteve tristes, 21 dias não comeu manjar, e 21 dias esteve chorando. O que Daniel esteve fazendo? Se quebrantou, se vestiu de saco, se atirou aos pés de Deus em oração. Deus está nos dizendo por essa mensagem que essa é a causa do nosso fracasso, a nossa indiferença. Meu irmão, acorde. Tem pessoas aqui que o telhado está caindo na cabeça, estão ruindo, estão arruinadas, mas seguem indiferentes. Então você precisa sentir o impacto daquilo que você está vivendo. Você precisa sentir. É o texto que ele disse: quando vier a calamidade, Salomão, quando vier a crise, quando se instalar a tragédia, a única maneira de sair é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, confessar os seus pecados e se arrepender dos seus maus caminhos. Quando ele sentir as dores, as misérias, quando houver compaixão, convicção de pecados, então eu virei e responderei. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.